Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Ou mais um podcast, porque este áudio vai estar disponível no nosso feed do podcast. Boa, você pode ter acesso a esse conteúdo no lugar que você preferir. Então, bem-vindo quem nos vê e quem só nos ouve. Estamos aqui para um especial, porque na sexta-feira passada liberaram as contratações dos free agents. 48 horas depois, meio que acabou. Não acabou, de fato, tá um monte de gente liberada para ser contratada, mas todos os nomes importantes já foram. Existe um motivo para tanta pressa. A NBA volta dia 22 de dezembro e ainda é necessário que os times se encontrem, que eles treinem, que exista um training camp, de fato. Dia 1º de dezembro os times se reúnem para treinar. Então os times estão com pressa, vamos montar esse elenco logo. Pois é, tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo, inclusive o draft. Então, jogadores contratados, trocas, draft, tudo precisa estar junto no mesmo ginásio o mais rápido possível. Então, de sexta-feira até segunda de manhã, que é quando a gente está gravando, praticamente tudo resolvido. Então a gente vai falar agora, fazer análise dessas contratações. Vai ser um especialzinho de 6 partes. Vão ser 2 vídeos ou podcast, depende de onde você consome, por dia. Até quarta-feira a gente vai tentar dar conta de tudo. Isso, e deixamos o alerta de que outras contratações podem acontecer, mas a gente não considera que elas vão ser importantes, grandes o suficiente para modificar nossa análise desses times. Boa. Então a gente vai começar, a gente separou por temas, tentar falar de 2 times por episódio. Hoje a gente começa com os 2 favoritos, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, os 2 grandes nomes da temporada passada que estão tentando se manter como os grandes nomes. Então a gente vai analisar o que eles falaram, o que eles fizeram, e vamos falar deles juntos, porque teve interação aí entre as duas partes. Isso, existem vitórias duplas e derrotas duplas, porque quando você tira um jogador do outro time, você está prejudicando diretamente o seu rival na Conferência Oeste. E o Lakers contratou o Montrezl Harrell, foi talvez o principal nome aí que o Lakers contratou nessa off-season, tirando o principal free agent do Los Angeles Clippers e o melhor reserva da temporada passada. Lembrando que o Lakers já tinha feito uma troca na semana passada, a gente até comentou no podcast, pelo Dennis Schroeder, que foi o segundo melhor nesse troféu. Então os 2 melhores reservas da temporada passada, segundo a votação dos especialistas, são do Lakers agora. É isso. O Lakers precisa de reserva? Então mostra nossa listinha aí. Quem são os 2 melhores? A gente vai querer esses 2, tem camisa por favor. Aqui, só que é nome de peso. Nossa, meu, é impressionante. Para um time que precisava de um pouco mais de profundidade para ter tranquilidade nos playoffs, conseguir 2 dos maiores nomes de jogadores vindos do banco é muito impressionante. Vamos falar do Clippers daqui a pouquinho já para falar do que significou essa perda do Montrezl Harrell, mas o que eu acho interessante do Lakers foi buscar esses nomes de peso, não foi só 1 ou 2. O Lakers mudou muito. Então o Lakers contratou o Montrezl Harrell do Clippers, um rival direto, trouxe o Wes Matthews, que jogou a temporada passada no Bucks, um rival direto, de certa forma, porque é o principal time do leste. Faz sentido. Trouxe o Dennis Schroeder, que foi o segundo melhor reserva, como a gente citou, e contratou o Marc Gasol, que é de certa forma de um rival. O Raptors foi a segunda melhor campanha do leste, e outro nome conhecido, famoso, já foi melhor defensor da temporada, foi campeão em 2019 no Raptors. E é uma história bonitinha. Só nome famoso. E o Marc Gasol é uma história bonitinha de retorno à casa, sendo que ele nunca habitou essa casa. Né? Porque ele foi, inclusive, draftado ali, né? Ele foi draftado pelo Lakers, mas antes de estrear pelo Lakers, ele foi enviado pro Memphis Grizzlies em troca do Pau Gasol. Quando o Grizzlies estava fazendo uma reconstrução, né? Pra quem gosta de uma historinha, não, tá lindo. Tudo lindo. Aí o Lakers conseguiu manter o Kentavious Caldwell Pope, um contrato que eu achei legal, de 40 milhões por 3 anos. É um pouco acima do mid-level, que é o salário médio da NBA. Pelo que ele fez nos playoffs do ano passado, por ser um cara que arremessa bem de 3 e marca bem aos 27 anos de idade. A gente estava esperando que outros times oferecessem mais do que isso. E provavelmente ofereceram, mas talvez ele tenha aceitado a mid-level para conseguir continuar no Lakers. E o Rich Paul é o agente dele, e do Anthony Davis, e do Montrezl Harrell, e do LeBron. Acho que rola um desconto da casa. Claro, vamos colocar todos juntos ali. Você vai ganhar um pouquinho menos, mas você vai sempre ganhar um título. Só que nessa brincadeira toda, do Lakers se reforçar e parecer que o campeão rico tá ficando cada vez mais rico, o Lakers perdeu Avery Bradley, que foi pro Miami Heat, trocou o JaVale McGee pro Cleveland Cavaliers para conseguir um espaço para fazer uma oferta um pouco maior que o mínimo pro Marc Gasol, não renovou com o Dwight Howard, que foi pro Sixers,
Depois de anunciar que ia ficar pro Lakers. Isso, é. Eles não renovaram com o Dwight Howard, mas esqueceram de avisar o Dwight Howard, que achou que tava assinando com o Lakers. Eles falaram, Dwight Howard, se a gente for fazer uma proposta, vai ser meio essa. E ele entendeu como, essa proposta eu aceito. Ai, tadinho, eu fiquei triste. Ele foi lá no Twitter e avisou que tava ficando na nação Laker, e aí depois teve que apagar e avisar que tava no Porque Sixers. na prática não, é tipo, depende de outras coisas, Dwight. Tipo o Montrezl Harrell. Então, Mas por que você mostra uma proposta se você não tá realmente oferecendo? É um pouco sacana. pra saber se ele aceitaria ou não. Ele aceitaria. Ele aceitaria. Tipo, então se eu precisar, eu faço essa proposta. Ah, que lindo. O Quinn Cook foi dispensado, o Rajon Rondo assinou um belo de um contrato com o Atlanta Hawks e o Danny Green foi envolvido na troca do Dennis Schroeder. Então você tem aí 5 jogadores que fizeram parte da rotação do Lakers, alguns titulares, tipo o Danny Green e o McGee. É muita mudança para um time que acabou de ser campeão. Pois é. E é um time que a gente sabia que tinha algumas limitações. O Lakers não é um time perfeito, mas é um time que acabou de ganhar um título. Então é um time que não precisava mudar muito, que ia ter um esforço de segurar os principais atletas, não tinha grandes defasagens, mas não. Teve coragem de entrar no mercado, de mudar bastante. O Danny Green acho que era a carta mais cantada, porque era um contrato expirante, um contrato grande. Tem um valor no mercado. Né? Exato. Então alguém iria receber isso para abrir espaço na folha salarial e iria mandar alguma coisa em troca. Mas as outras contratações e mudanças do Lakers são surpreendentes. Até porque essa troca do já veio o McGee pro Cavs para abrir esse espaço pro Marc Gasol, veio na troca o Alfonso McKinsey e o Jordan Bell. 2 anos atrás, eles foram titulares do Golden State Warriors na final do Oeste, quando o Kevin Durant estava machucado e o Kevin Looney estava machucado. Os dois foram titulares. Ou seja, demérito do Warriors, não mérito deles. É impressionante que o Warriors fez aquilo, né? O Lakers pegou para dispensar. Talvez o McKinney fique, tem um papo aí, mas o Lakers pegou para dispensar, então o time tá bem agressivo. Não é comum. Eu vou ainda terminar de fazer um levantamento para fazer um post no blog, mas eu não lembro, nos últimos 20 e tantos anos, de um time que foi campeão mudar tanto. Não, é impressionante. O que me vem à memória rápido é o Bulls, pós segundo tricampeonato, que o Jordan se aposentou e o time... Não, claro. Não era tentativa de ganhar o título de novo. Não, era o time só... Foi uma reconstrução forçada. E o Dallas Mavericks de 2011, porque era um time muito veterano e meio que eles... Já foi meio zebra nos playoffs. Já tinha passado um pouco a fase daquele Mavs. Meio que todo mundo olhou, ó. Não vai acontecer de novo, não. Acho melhor a gente renovar. A diferença foi que o Mavs não conseguiu uma renovação imediata. Eles fizeram uma coisa meio que para abrir teto salarial, porque eles ambicionavam trazer o Deron Williams e o Dwight Howard. Nenhum dos dois foi para lá. E acabou que não deu muito certo. E até hoje o pessoal do Dallas, jogadores que foram campeões, resmungam do tipo... A gente podia tentar de novo, né? Eles se ressentem de não ter tido pelo menos essa chance, né? O Jason Kidd e o Tyson Chandler jogaram bem no Knicks na temporada seguinte. Não estavam tão em decadência assim, né? Foi a última vez que eu lembro de um time campeão que pensou, quer saber, precisamos mudar. E a situação do Lakers é diferente, porque eles estão mudando, sendo que eles vão defender o título deles. É que acontece com times campeões que assinam contratos de um único ano com veteranos, de que às vezes os veteranos se valorizam. E, por exemplo, o Rajon Rondo, que foi muito importante para os playoffs do Lakers, já que ele é o playoff Rondo, quando importa na pós-temporada, valorizou demais e aí assinou um contrato com o Hawks que ofereceu uma baita de uma grana. Então, às vezes, você não consegue segurar os seus atletas. E é o Lakers pagando um pouco do preço de ter feito na temporada passada um time de aluguel. Esses contratos de um ano Foram só para vários ver se dá contratos certo. baixos com os veteranos, porque não tem muito o que fazer. E deu tão certo que agora todo mundo é free agent, todo mundo se valorizou, contratos acabaram. É óbvio que o Lakers queria ser campeão, mas não estava apostando tanto assim que ia acontecer logo de cara. Na temporada passada, eles... Tipo, o Pelinka fez o que deu. Então fica até... Nossa, o campeão da NBA foi o 7º mais votado como executivo do ano. Ele não conseguiu grandes contratações. Fez né? o que deu muito certo, o time jogou muito nos playoffs, foi campeão... Tá na história. Isso, mas aí você paga um preço por esses contratos de aluguel. Agora não, agora ele está agindo e escolhendo jogadores e pegando os caras que eles querem. Isso. O que isso pode implicar uma mudança um pouco de estilo de jogo. O Schroeder é melhor do que o Danny Green no geral, faz mais coisas, está mais no auge da carreira? Sim, mas não é o mesmo defensor, não é tão versátil na defesa. Exato, e não é um arremessador de zona morta. Não tem alguém para marcar armadores como o Avery Bradley.
embora o Caruso e o Caldwell Pope deram resultado nos playoffs. O Avery Bradley não fez tanta falta nos playoffs porque o Lakers foi campeão. Mas se não tivesse sido, a gente teria o primeiro lembrado... nome que a gente ia lembrar. O Avery Bradley fazia a diferença defendendo o perímetro. E o Marc Gasol é mais completo que o Dwight Howard, mais completo que o JaVale McGee, sim, mas não joga do mesmo jeito. Não é aquele cara brutamonte de ficar pegando ponte aérea e de ficar pegando um monte de rebote ofensivo. O Gasol opera mais lá nos cotovelos do garrafão. Essa vai ser uma mudança considerável, eu acho que principalmente no estilo defensivo. Porque o Dwight Howard e o McGee, quando entravam em quadra, traziam um jogo atlético na defesa. Eles são jogadores que são capazes de dar tocos. Liderar a NBA em tocos, Exato. Né? O Gasol você não espera isso. Eles são explosivos, são jogadores de cobertura. O Gasol é um excepcional defensor e ele foi... Aqui, no cérebro. Isso, mentalmente. Porque o corpo leva 8 anos para dar uma volta no próprio eixo. Então, ele foi excepcional e muito importante para o Raptors ser uma das melhores defesas da NBA. Mas a defesa do Raptors era montada para o Gasol. Você tem que esconder o Gasol de algumas situações, tem que proteger ele de algumas circunstâncias. Nas defesas por zona ele funcionava muito bem, o Lakers não usa. Exato, e o que aconteceu foi que nos playoffs, o Marc Gasol às vezes não conseguia ficar em quadra. Porque ele estava sendo colocado nas piores situações possíveis. Os times queriam colocá-lo em situações de pick and roll no perímetro, e aí ele não dava conta. Foi muito mais difícil manter a defesa que o Raptors usou com ele na temporada regular, na pós-temporada. E o mesmo vale para o Montrezl Harrell, que é um excelente jogador no ataque. Ele sim pega a ponte aérea, ele pega rebote ofensivo. No ataque, ele combina com o Lakers, que era o time que mais fazia ponto no garrafão na NBA na temporada passada. E que agora vai poder jogar com o Schroeder, vai ser 2 jogadores vindos do banco, que são extremamente agressivos, excelentes pontuadores, vão atacar a cesta o tempo todo. O LeBron pode sentar no banco, o Anthony Davis pode sentar no banco, e o Lakers tem uma coisa pra fazer no ataque, uma jogada. Que não tinha. É isso, que é um pick and roll com o Schroeder e com o Montrezl Harrell. E aí enfia, sei lá, o Caldwell Pope de uma zona morta, o Wes Matthews na da outra, você tem arremessadores, você tem algo pra criar no ataque sem Anthony Davis e LeBron. E lembrando que você perde na defesa. E o LeBron já jogou menos minutos numa série de final da NBA na carreira dele nessas últimas finais. Então já era um time que permitiu que ele descansasse mais, o que é meio que importante, porque o LeBron já não tem mais 8 anos. Pois é. Agora vai poder sentar muito mais, pelo menos em termos de ataque. Ele não precisa ficar comandando o ataque o tempo inteiro se o Schroeder e o Montrezl Harrell estiverem em quadra. A questão é que antes o banco dava uma conta na defesa. O Schroeder não é tudo isso na defesa, embora tenha melhorado, eu acho, nos últimos anos. E o Montrezl O Harrell, Thunder ajudou. sem dúvida, mas o Montrezl Harrell é um problema, a ponto de que ele não conseguiu jogar como ele deveria nos playoffs, porque defensivamente ele era explorado. A série contra o Nuggets tinha o Jokic, um adversário complicado, mas nossa, foi atropelado. Teve que sair de quadra. Mas dito isso, o Dwight Howard, que também é um bom defensor e é mais atlético, explosivo, também não conseguiu ficar em quadro defensivamente contra o Rockets, por exemplo. Eu pensei nisso, avaliando positivamente a contratação do Harrell, pensando os minutos que ele vai pegar é alguma combinação dos minutos do Dwight Howard e do McGee. E então o Lakers sobreviveu sem Dwight Howard e McGee. Então se precisar não usar o Harrell em alguma série que ele esteja sendo explorado na defesa e que no ataque não esteja dando tanto resultado, paciência. Isso, porque a gente já viu acontecer. Enfim, o Anthony Davis de pivô, tá tudo certo. Isso. Não acho que o Lakers perdeu muito para adicionar o Harrell. Nas circunstâncias em que o McGee e o Dwight Howard não funcionaram, também não funcionaria o Montrezl Harrell nem o Marc Gasol. Mas o Lakers já passou por essa circunstância. É que o estranho é você trazer tantos jogadores novos que não consertam problemas que você já tinha. Acho que consertam alguns. Você acrescenta melhorias ofensivas, você permite que o LeBron James sente mais, mas aquele problema defensivo que às vezes o small ball não permite que o Dwight Howard fique em quadra, não vai permitir que os outros fiquem também. Eu acho que o Lakers só assumiu que quando for pra jogar small ball, o Anthony Davis é nosso pivô e dane-se o resto. Perfeito. Eu acho que isso o Lakers assumiu. E o resto do time é Wes Matthews, Caruso, LeBron, Caldwell Pope, Kuzma, às vezes, dependendo do adversário. Acho que esse é o plano do Lakers. Faz sentido. E quando quiser jogar mais alto, porque o Lakers saiu muito bem na temporada regular, sendo um time com 2 pivôs na maior parte do tempo, pode usar o Marc Gasol e pode, inclusive, flertar com novas possibilidades defensivas por causa disso. Pode jogar mais defesa por zona, pode inovar um pouco mais na defesa. Boa. E se você quiser ver o valor de cada contrato, tipo, o Montrezl Harrell foi um mid-level exception, que é
19 milhões por 2 temporadas. Tá tudo na nossa planilha, com todos os free agents estão lá. Você pode ver ela no link da descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, ou no bolapresa.com.br. Isso que a gente é um blog. Ou lá no Twitter, tá fixado no topo o tweet que a gente linka. Então todos os free agents lá, com todos os contratos, tá tudo bonitinho e organizado. Boa. E essa coisa do mid-level exception, ela é uma exceção, porque mesmo os times que estão estourados no teto salarial não podem contratar, ganham essa possibilidade de trazer um jogador, é uma exceção, por um salário médio. Então eles veem qual é o salário médio daquele ano e aí você ganha essa grana para trazer alguém. Então vamos pro Clippers, que perdeu o Montrezl Harrell, ficou meio abalado. Patrick Beverley tweetou revoltado na hora. Xingar muito no Twitter, é muito acusar o golpe, né? Muito, ficou muito chateado. O Patrick Beverley é o responsável por fazer esse Clippers ser uma família. Só que é uma família que, infelizmente, foi mordido por um cachorro com raiva. E ele não achou nem um pouco engraçado que o Montrezl Harrell não só foi embora, como foi embora pro time que ganhou o título e que é o rival. E que é o rival direto de conferência. Rival da cidade. Eles alimentaram essa rivalidade a temporada passada inteira. Aí o Clippers faltou na final do Oeste, não estava presente, mas estava lá, era a segunda rodada agora, mais um ano dos dois se enfrentando, e o Montrezl Harrell mudou de lado, saiu do Real Madrid e foi pro Barcelona, Exato. Saiu do Corinthians e foi pro Palmeiras. E dói muito mais. É por isso que a gente fala que a vitória de trazer o Montrezl Harrell, mesmo que não tape todos os problemas do Lakers, Você enfraquece o adversário. Você enfraquece o adversário. Então é uma vitória dupla. Agora vem a pergunta, enfraqueceu mesmo? Porque com esse mesmo mid-level exception, o Clippers foi lá e pegou o Serge Ibaka, também, assim como o Lakers pegou um dos pivôs do Raptors, o Marc Gasol, o Clippers foi lá e pegou o Ibaka. E tem gente argumentando que é melhor pro Clippers o Ibaka do que o Montrezl Harrell. Não sei, acho que vale uma discussão. Exato. Mas foi a principal adição deles, foi o Ibaka, a principal derrota, a principal perda foi o Montrezl Harrell. Eles também adicionaram o Luke Kennard via troca, quando eles perderam o Landry Shamet, e conseguiram manter o Patrick Patterson e o Marcus Morris por uma quantia considerável. Nossa, não. A ideia de que esse Clippers tem prazo de validade, porque eles abriram mão de todo o futuro da franquia. Quando acabar esse time que tenta título, acabou o Clippers. Mas eles têm o Zubac. Ah, que bom. Parabéns aos envolvidos. Ele é jovem. O Clippers vai ter problemas sérios para reconstruir depois. Eles fizeram um tudo ou nada. Então eles sabem que enquanto o Kawhi Leonard e Paul George estiverem ali, eles precisam vencer um título. Quando eles saírem, a franquia terminou. Então eles estão tentando segurar ao máximo os atletas que eles já conseguiram. Perder o Morris teria sido muito custoso para a franquia. Eles mandaram a troca do ano passado que eles mandaram pro Morris, eles não perderam tanta coisa, mas custou. Exato. Escolhas, de tudo, etc. Eles não podem se dar o luxo de ter feito isso em vão. E aí, o resultado foi ter que pagar muito mais do que o Morris vale. 64 milhões por 4 temporadas. O Marcus Morris já tem 31 anos. Isso, além de tudo, é um contrato muito longo. Né? É esse sonho de que vamos tentar os próximos 4 anos ganhar esse título. Mas ele foi importante na temporada passada, ele virou titular no fim das contas. Ele jogou até no time que era small ball total, sem Harrell, sem Zubac. Ele estava lá meio, às vezes, como um pivô, entre várias aspas. Isso, ele pode cumprir vários papéis, ele não faz nada com excelência, mas ele consegue transitar com naturalidade por todos esses lugares da quadra. O aproveitamento de 3 dele nos playoffs foi bom, até aqueles últimos 3 jogos contra o Nuggets. Então, era importante manter, custou caro, mas aí você pensa, começa a juntar as coisas. Custou caro o Morris, perdeu o Montrezl Harrell, não parece que o Clippers está andando para frente. O Kennard é um bom jogador, mas perderam o Landry Shamet. Então, um especialista de 3 que não é tão forte na defesa, um por outro. Não parece que eles deram um salto de qualidade. O Ibaka não. O Ibaka é alguém que pode acrescentar de verdade. Isso, e o Ibaka teve um papel muito importante no Raptors nos playoffs passados, inclusive quando o Marc Gasol não estava conseguindo ficar em quadra. E o Ibaka ainda é um bom defensor, embora não mais excelente, e ele espaça mais a quadra do que o Montrezl Harrell. O Montrezl Harrell é uma ameaça ofensiva por atacar a cesta, por enterrar, por pegar rebote de ataque. E por cavar falta, por bater muito lance Bate livre. muito lance livre. Compensa até o fato de não ser um grande arremessador de lance livre. O Ibaka é arremesso de 3 e de meia distância. Exato. E isso é importante na NBA moderna porque dá mais espaço para as infiltrações de outros jogadores. Então talvez o encaixe do Ibaka ofensivamente seja até melhor do que o Montrezl Harrell. E defensivamente ele não precisa ser tirado de quadra quando for enfrentar o Jokic. Exato. Então faz sentido imaginar que o Clippers melhora com essa troca. O meu medo é que o Clippers muitas vezes é um time que é meio incapaz de criar arremessos.
é um time estático, com pouca movimentação ofensiva, e o Montrezl Harrell servia muitas vezes como desafogo. Porque você coloca a bola nas mãos dele e surge um arremesso. Ele dá um jeito de bater pra dentro e encontrar um espaço. E outra coisa, eles ganharam muitos jogos temporada passada no banco. E para um time que tá tão focado em descansar o Kawhi Leonard, poupar Paul George, etc., os dois não precisavam jogar nem muitos jogos, nem muitos minutos. Porque às vezes você botava em quadra Lou Williams, Montrezl Harrell, Que era um casamento perfeito, é tipo arroz e feijão. por 5 minutos seguidos contra os reservas do outro time. E era um massacre. E era sexta, enterrada, bola de 3 do Lou Williams. A gente não lembra que o Lou Williams e o Montrezl Harrell não são grandes defensores. Não precisa, eles estavam pontuando loucamente. E jogava contra os reservas do outro time, que também não eram essa ameaça toda no ataque. Claro. Então, essa força do banco você perde, porque o Ibaka funciona bem nesse negócio de espaçar a quadra quando o Kawhi tá lá. Isso, Quando o Paul George tá lá. o Ibaka precisa que um time esteja existindo pra criar as oportunidades pra ele. Eu acho. É outro estilo. Se eu fosse resumir, eu acho que o Ibaka é melhor quando você tá pensando quem são os 5 caras que eu quero deixar em quadra nos 5 minutos finais do jogo. Perfeito. Porque o Montrezl Harrell não fazia tanto sentido com eles, porque é o Kawhi que vai arremessar tudo. Porque o Harrell tá lá em Porque quadra. ele tá lá criando arremesso, né? Então nisso o Ibaka funciona melhor. Ao longo do jogo todo, era legal ter o Harrell fazendo 8, 10 pontos seguidos naquelas sequências absurdas de puxar contra-ataque. É. Isso eles vão sentir falta que o Ibaka não é esse pontuador. Então, a minha sensação é de que o Clippers melhorou muito para os playoffs. Tem agora um quinteto titular mais forte e nos playoffs você usa menos o banco de reservas. Isso. Então, Você enfrenta menos os reservas adversários. quando você está atrás no placar numa série apertada, agora o time vai ser melhor, mais eficiente, com mais possibilidades de arremesso, com espaçamento mais adequado. Na temporada regular, o Clippers agora é um time pior. E o que me preocupa, porque em geral, quem se importa com a temporada regular? O time é tão bom que vai chegar nos playoffs de qualquer maneira. Mas me preocupa o fato de que o Clippers é obcecado por descansar Kawhi Leonard e Paul parece George. que faz parte do acordo com o Kawhi Leonard. Porque o Kawhi Leonard pediu isso. Ele é um jogador que... Ele foi um dos pioneiros desse load management na NBA, que é você descansar o máximo possível os jogadores, porque o treino tem que ser o lugar em que o jogador se cansa mais, a quadra não. E como é que o Clippers vai conseguir lidar com esses minutos sem o Montrezl Harrell criando pontos pra eles? E o Williams parece imortal, mas também não é. Tá bem veterano. Exato, veteraníssimo. Então vamos ver. Pois é. Mas eu acho que torcedores do Clippers têm motivos pra ficar mais tranquilos quando os playoffs chegarem. Sentiu a perda do Harrell um pouco, mas ainda é um dos favoritos. O Lakers mudou tudo, ainda é um dos favoritos. A questão do Lakers mais pra mim é o quanto o estilo do time vai mudar, o quanto vai ser aquele time aguerrido na defesa, igual foi na temporada passada. Mas talvez mude um pouco, mas o elenco é mais forte. No papel, o Lakers melhorou. Agora, na quadra, a gente tem que ver, porque deu bem certo a temporada passada. Né? Exato. E agora, é arriscado você mudar estilo de jogo e pensar como é que vai ser a nova defesa com o Marc Gasol numa temporada tão corrida e encurtada. Você tem menos tempo de treino, você tem menos tempo pra adequar novos estilos defensivos. Talvez o Lakers não comece voando igual a temporada passada. Talvez seja uma coisa conquistada aos poucos. Perfeito. E vamos ver se vai ter tempo pro time estar no auge quando os playoffs começarem. Bom, pessoal, é isso. Lakers e Clippers hoje. Hoje mesmo vai ter outro vídeo sobre outros temas. Amanhã vai ter mais. Até quarta-feira, um monte de coisa sobre os free agents. Esse vídeo fica por aqui. Isso. Até mais. Tchau. Tchau, tchau!